Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre como identificar a presença de juros abusivos no seu contrato de financiamento. Se esse conteúdo lhe interessa, fique conosco, você vai aprender inclusive com acesso às ferramentas do Banco Central, como identificar quais eram os juros permitidos para aquele produto bancário. Superadas as lendas urbanas, vamos agora falar daquilo que não é lenda urbana. Os padrões de juros remuneratórios foram definidos também por um agente regulador, o Banco Central. O Banco Central tem uma tabela onde ele tem todos os produtos bancários possíveis, aqueles que são negociados e que licitamente são ofertados pelos bancos. Nessa tabela existe uma previsão de taxa média para aquele produto naquele dia, naquele mês, naquele ano. Consultando-se, portanto, as séries temporais do Banco Central, você vai saber qual era a taxa média do seu produto bancário. É com base nessa taxa média que nós identificamos ao julgador, ou mesmo no processo administrativo, se há ou se não há abusividade. Entramos aí no cenário subjetivo. O que é abusividade para o judiciário? Existem julgadores que entendem que a abusividade necessária de decote, necessária de reforma, é a abusividade de 10% da taxa de juros média do Banco Central. Então, suponhamos que a taxa de juros média do Banco Central foi 1% ao mês. Existem julgadores, aqueles que se afiliam à técnica de que 10% é o limite tolerável, eles diriam que se a taxa de juros cobrada no seu contrato foi de 1,11, você estaria acima da média de 10% de tolerância. Mas confesso, não são a maioria dos jogadores que entendem que a limitação é 10%. A maioria dos jogadores entendem que a limitação é 20%. Então, no nosso exemplo, se a taxa de juros estabelecida pelo Banco Central era de 1% para o seu produto bancário no dia da sua contratação, o judiciário, em grande maioria, entenderá que a sua taxa de juros é abusiva se ela superar 1,20%. Se a sua taxa de juros foi 1,21, 25, 1,30, 1,40, 1,50, 2%, superou os 20% de tolerância do judiciário para a abusividade. E é evidente que existem produtos especiais, como produtos de grande risco, créditos concedidos a pessoas negativadas, créditos concedidos a quem tem restrições de crédito. Esses créditos acabam trazendo um risco maior. E aí existem grande parcela dos jogadores que se afiliam à ideia de que a abusividade para créditos de grande risco é aquela que excede 50% da taxa média do Banco Central. Portanto, no nosso exemplo de 1%, se você contratou um produto de grande risco, a maioria dos jogadores entenderá que só existe abusividade se a taxa constante no seu contrato for acima de 1,5%, 1,51%, 1,60%, 1,70%, 2%, 3%, aí sim, superou os 50% de limite da taxa média do Banco Central. Isso, evidentemente, adotando o nosso padrão de 1% de taxa média estabelecida pelo Banco Central. Vejam, agora eu vou explicar para vocês como consultar isso nas tabelas de séries temporais do Banco Central. Percebam, é bem fácil. Vocês deverão entrar no Google e escrever na plataforma séries temporais do Banco Central, Bacen. Essas séries temporais, elas são consultáveis por todos. Existe aqui o link das séries temporais, gerenciado por esse sistema, um sistema gerenciador de séries temporais. Lá você pode consultar pelo código, e aí já demanda uma técnica maior, né, como o conhecimento dos códigos que representam as séries temporais, mas vocês podem consultar também pelo nome da série. Nós separamos aqui duas séries temporais muito consultadas, que são os consignados para trabalhadores. Vocês vão digitar, então, consignados para trabalhadores, taxa média, e consultar. Aqui, vocês serão apresentados às séries temporais. Percebam que existem elas com a taxa média ao mês e com a taxa média ao ano. Você precisa identificar se, no seu caso, é setor privado ou setor público. Vamos consultar aqui um exemplo das séries temporais do setor público, consignados
ao ano e ao mês. Essas duas séries, gerenciadas pelo Banco Central, vão trazer para você a possibilidade de consultar as séries nesse link. Cá, na consulta de séries, você vai dizer qual é a data do seu contrato. Vamos lá, imaginar que você firmou o seu contrato em agosto de 2022. Então, 1º de agosto de 2022 a 30 de agosto de 2022. Visualizar valores. Nós temos aqui a taxa média ao mês de 1,73 e a taxa média ao ano de 22,82. Portanto, no nosso exemplo, se você se afiliar à técnica de que 20% é o limite de abusividade permitido pelo Banco Central, se você tem um contrato que a taxa média mensal está acima de 1,12, você tem um contrato abusivo para o judiciário do produto crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público. E vejam, a consulta da série temporal relacionada a financiamento de veículos também não é diferente. Você vai digitar aqui na pesquisa textual a aquisição de veículos, taxa média e fazer a sua pesquisa. Aqui sim ele vai encontrar uma série de taxas médias que são referenciadas para produtos de bancos privados e bancos públicos. Na maioria das vezes, confesso, que os bancos que estão emprestando os contratos abusivos são os bancos privados, são os relacionados pelo Banco Central como recursos livres. Aqui você poderá pesquisar a taxa média anual e, da mesma forma, trazer aqui a taxa média mensal para a aquisição de veículo. Essas duas séries temporais poderão ser consultadas. Assim, você pode consultar, portanto, todas as séries temporais que você desejar no sistema gerador de séries temporais do Banco Central. E aí você terá uma informação verídica. Esqueça, portanto, toda aquela arguição de lendas urbanas. Se esse conteúdo foi relevante para você, fique conosco para os próximos vídeos.